Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer uma revisão rápida, mas é rápida mesmo, bem objetiva, relacionada aos assuntos que serão abordados na nossa avaliação online através da plataforma do Positivo On, ok? Vamos lá? Então, seguindo o nosso roteiro de estudos, tô com a minha colinha aqui, né? Nós iniciamos aí uma orientação de revisão voltada para predicado verbo nominal ou predicado nominal, ok? Então, dentro de predicado eu tenho algumas condicionais, o predicado verbal, que é aquele onde tem um verbo nocional de ação e o complemento dele é o objeto dele, essa realização dessa ação. Um predicado nominal, onde o verbo é de ligação e liga o sujeito à característica, que é o predicativo, e o predicado verbo nominal, que tem as duas condicionais juntas. Um verbo que é significativo, nocional, aí um verbo de ação, e um predicativo de sujeito, uma característica, um complemento dessa minha condicional, ok? Aqui justamente vai na apostila de vocês, então, se vocês quiserem fazer essa revisão aprofundada, ela está no CA, a melhor observação está no CA, a melhor estrutura, nas páginas de número 6 e 7, ok? Então, quando eu falo em verbo, predicado, verbo nominal, eu tenho ali duas condicionais. Verbo significativo mais predicativo de sujeito, ok? Tá até o exemplo aqui na página 6. Os estudantes comemoravam alegres o início das festas. Então, quando eu falo em predicado verbo nominal, é aquele predicado onde eu tenho um verbo nocional, um verbo significativo. Nesse caso, é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Eu sugiro que, se você ainda tem alguma dúvida sobre a transitividade verbal, busque os conteúdos. Eu compartilhei um PDF sobre isso, do material até que a Carol realizou a construção e apresentou em sala. Mas o predicativo de sujeito comemoravam, qual é o predicativo de sujeito? É a característica dele, né? Nesse caso, então, alegres o início da festa. Na outra observação aqui, eu tenho o predicado verbo nominal com uma condição de predicativo do objeto. O predicativo do objeto modifica o objeto atribuindo a característica como qualidade e estado. Então, vamos analisar. Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Por que predicativo de objeto? Porque eu tenho as duas condicionais. Para ser um predicado verbo nominal, é um verbo significativo, um verbo de ação, mais uma característica junto do meu objeto, do meu sujeito, do meu verbo. Então, neste caso, por que é um predicativo de objeto? Vamos voltar à explicação. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Lembra? Verbo transitivo direto sem preposição. Verbo transitivo indireto com preposição no objeto dele, no complemento. Esse a é de artigo mesmo, de festa, é um substantivo feminino. Então, a festa de casamento. Por que o objeto direto está intimamente ligado, está conectado com a condição de achar, né? Junto do meu verbo. Por isso é o objeto dele. E por que predicativo? Porque eu tenho uma característica, um estado. Como estava aquela festa de casamento? Maravilhosa, estava linda, né? Então, eu vou unificar as duas condicionais aí, de objeto, do meu verbo, de complemento, e de predicativo, que é a característica, estado daquela condição, daquela festa, daquele momento, ok? Vamos lá. Então, a próxima revisão que a gente vai fazer, que nós vamos fazer, é sobre regência verbal e regência nominal. Na realidade, na avaliação de vocês, só tem a regência nominal, mas eu vou perpassar rapidinho pela regência verbal, porque a gente acabou de falar de transitividade, tá? Então, recapitulando transitividade. Verbo intransitivo é aquele verbo que não necessita de complemento, não precisa de complemento, ele tem sentido completo sozinho. Cresceu, correu, morreu, viveu, ok?
Verbos que são transitivos precisam ter complemento para ter sentido dentro de um contexto. Então, transitivo direto é aquele verbo que no objeto dele, que é o complemento verbal, não tem preposição, e o verbo transitivo indireto é aquele que no objeto dele tem preposição. Já tem um vídeo no canal de preposições, depois eu busco para vocês e mando no ClassUp também, para que vocês possam consultar as preposições, combinações e contrações, ok? Aí é a derivação de algumas condicionais, né, da língua portuguesa. E o bitransitivo, que é o direto e indireto, ele vai ter as duas características, com e sem preposição no objeto. São aqueles objetos mais extensos. O complemento verbal, quando é bem extenso, pode ter essa característica. Por que que eu recapitulei a transitividade? Porque quando eu sei a regência do meu verbo, para eu saber a regência, eu preciso saber a característica da transitividade dele. Então, quando eu falo em regência verbal, o que é regência verbal? É eu ter um verbo, que é o meu termo regente, aquilo que orienta a minha oração, a realização de uma ação ou não, né? E quando eu falo em termo regido, é o meu complemento. Se nesse complemento tem transitividade, tem preposição ou não, vou precisar saber. Na regência nominal, eu preciso identificar, o nome já diz, o nome, né? O substantivo, o adjetivo ou, em algumas condicionais, o advérbio aí que estará como nome principal. E aí o meu complemento de regência nominal precisa necessariamente ter uma preposição. As preposições essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, para, perante, pois. As essenciais, e aí tem as modificadoras, as combinações e as contrações. Por isso eu preciso saber qual oração tem o que e saber identificar os elementos, porque o, por exemplo, é um artigo definido masculino, né? Não é uma preposição, e aí pode cair no erro da análise das regências, tanto para o verbo, né, quanto para a regência nominal, que é pronome. Dentro de regência verbal ainda, eu tenho a condição de que um verbo vai ter um significado só, onde ele vai ter dois tipos até de regência, mas com um significado, ou verbos que terão mais de uma significação. E aí eu preciso identificar naquela oração o que ela representa, interpretar a oração, para eu conseguir ver as classificações dos tipos ou da regência que eu precisarei dentro desse contexto. Só perpassando lá pela regência nominal brevemente, porque eu acabei de explicar, né? Então, é uma relação do nome, adjetivo, substantivo ou advérbio, e os termos que complementam ele. Por exemplo, Nina está preocupada com o seu peso. Preocupada é a condição aí, né, que a Nina está. É o adjetivo da Nina. Qual é o estado em que ela está? Preocupada. Nesse caso, o que é o complemento nominal? Qual é o complemento dela? Com o seu peso. Percebam que tem uma tabela na apostila de vocês de regências nominais, mais utilizadas em relação às preposições, né? E acho que nem preciso usar muito, porque esse contexto é bem intuitivo. Mas as mais comuns são a, de, com, em, para e por. Professora, eu preciso saber todas? Não, mas você precisa perguntar para aquela característica, para aquele nome, o que ele precisa ter de complemento, ok? Normalmente a gente consegue chegar num consenso sem virar tabela. Deixa eu voltar aqui. Uma outra atividade que vai ter na avaliação de vocês é a crase, tá? Dá para decorar todas? Talvez dê, eu não sou mestra em decorar, mas deve ter gente que consegue. Então, o que eu preciso saber? A crase, quais são as regras principais aí? Crase somente utilizada antes de palavras femininas, ok? Masculino não tem como eu usar crase, tá incorreto. Expressões adverbiais, locuções prepositivas ou conjuntivas à noite, à tarde,
a maneira de, a custa de, às vezes, tudo precisa, à vista, né? Precisa ter crase. E antes de horas, qual é o mais fácil? Antes de horário, às 10h30 tem crase, ok? Quando eu não devo usar crase, então antes de nomes masculinos, verbos principalmente, se tem verbo e tem o a antes, não tem crase, não pode ter. Falando em norma culta está incorreto, tá? Antes de pronomes, qual é um outro que eu gostaria de falar? Peraí, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó. Antes da maioria dos pronomes. Então, eu não posso usar crase, né? Alguém é pronome indefinido aqui que ele tá, né, trazendo aqui, ó, como exemplo. Então, não se deve usar. Antes de numeral, a não ser que indique horas, fica a 2 quadras daqui, então esse numeral não pode ter crase. E antes de nome de lugares, cidades, estados que não admitem o artigo, ok? Deem uma olhada então na tabela que vocês têm na apostila, ela vai ser um norte para fazer a avaliação. Tem uma questão sobre crase, se não me engano, é uma só mesmo, tá? A avaliação está composta de 7 questões, bem objetivas, só algumas questões dissertativas, mas são bem simples. E nós vamos agora com o último conteúdo aí, que é a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Bom, eu sei que oração é uma frase que tem verbo, ok? Oração é frase verbal, inicialmente falando aí. Quando tem 2 ou mais, eu sei que o período é composto por subordinação ou coordenação. Coordenação tem as conjunções. Subordinação, o que conecta um período ao outro aí, é a conjunção integrante que. O quezinho vai conectar a oração principal com a subordinação. E aí, como eu sei que ela é substantiva? Então, o nome já diz, né? Precisa ter um substantivo como característica aí. Mantém uma relação de dependência com a relação principal, a oração principal precisa de complemento, por isso subordinada, né? As orações subordinadas substantivas podem funcionar, entre outras funções, como sujeito, predicativo ou complemento nominal da oração. Então, pode vir um sujeito, pode ter uma característica, um predicativo, ou pode complementar a oração principal única e exclusivamente, ok? As orações subordinadas substantivas completivas nominais exercem a função de complemento nominal. O que é complementar nominal? Complementar o substantivo, complementar o nome, ok? Lembra lá, nome, adjetivo, advérbio, substantivo. O exemplo aqui, você é contrário àqueles a que eles tomem essa decisão. Completa o sentido do adjetivo contrário. Então, o meu substantivo aí é você, né? O meu verbo é um verbo de ligação, é o é. Contrário é a minha característica, minha condição aí substantivada, né? E eu sou contrário aqui, a que eles tomem essa decisão. Então, neste caso, o que está destacado é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos lá. A oração subordinada, substantiva completiva nominal, completa o sentido de nomes incompletos, ou seja, adjetivos ou substantivos de significação incompleta. Por exemplo, aqui mesmo na oração, você é contrário. Quem é contrário a alguma coisa, a algum motivo, alguma lei, alguma objeto, é contrário a alguma condicional. Então, por isso, ela precisa ter o complemento, neste caso, o meu complemento eu chamo de subordinação. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, quando eu tenho o quezinho aqui, esse que de conjunção integrante, ele está na condição de desenvolvida. Então, é uma oração subordinada, completiva, nominal, desenvolvida. Por quê? Quando eu faço a redução, eu vou tirar esse que e vou transformar esse meu verbo em gerúndio, particípio ou infinitivo, ok? Ali vai ter outra observação de estrutura, tá? De resumo, depois vocês podem dar uma olhada na apostila. Então,
Então, vou fazer só a análise da desenvolvida e da reduzida e a gente já acaba. Na desenvolvida, você é contrário a que peçamos isenção de imposto à prefeitura. Então, oração subordinada é tudo que complementa a característica de contrário aí. O que ele é contrário? Que peçamos isenção de impostos à prefeitura, ok? Lembra que eu falei que se tem a conjunção integrante que é desenvolvida. E aí, professora, como é que eu faço para reduzir? Vou transformar o meu verbo. Qual é o meu verbo? O meu verbo é o verbo pedir, que está aí conjugado de uma outra forma. Eu vou trazer, então, para a possibilidade de infinitivo, gerúndio ou particípio. Você é contrário a pedirmos isenção de imposto à prefeitura. Ponto. Eu transformei o meu verbo num verbo no infinitivo e reduzi, tirei a conjunção integrante. Percebam, aqui tem o que peçamos e aqui ficou a pedirmos isenção de imposto à prefeitura. Eu só tirei e modifiquei o meu verbo. A reduzida é bem mais simples que a desenvolvida. Na apostila de vocês tem alguns outros exemplos. Espero que eu tenha ajudado aí um processo de revisão bem simples e direta, tá? Trazendo algumas abordagens que precisam ser feitas, relacionadas à transitividade, à regência, à subordinação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar WhatsApp, eu estou aqui para ajudá-los. Espero que vocês tenham uma boa avaliação. Bons estudos e até a próxima aula.